Fala meu concurseiro, fala minha concurseira, bem-vindo aqui para mais uma aula aqui comigo, novamente processo penal, ação penal. Hoje a gente vai ver mais a parte do acordo de não persecução penal. É um assunto aí que requer uma aula exclusiva só para ele, pra gente poder ver ele bem detalhadozinho. Show? Antes de começar, queria mandar aqui um agradecimento especial para SD Oliveira, lá do 7º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Amapá. Show? E pra Quinha também, um abraço pra Quinha aí, viu? Cheirão pra senhora. E bom, pega teu café, pega tua água, abre teu código de processo penal e vem comigo destrinchar essa matéria tão boa aí. Show? Vamos lá. Abre aí, meu aluno, lá no artigo 28A. E antes da gente começar, ó, agora a gente tá padronizado, ó. Camisa do cursinho. Agora a gente tá padronizado, as aulas agora vão ficar melhores. Vamos lá, abre aí no artigo 28A e bora comigo. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o MP poderá propor o acordo de não persecução penal. Vamos lá, meu aluno, seguinte. Para a gente poder dar início, professor, o que é esse acordo de não persecução penal? O que é isso? Vamos lá, meu aluno. Basicamente, em palavras simples, o acordo de não persecução penal é um acordo onde o MP, o Ministério Público, ele vai propor para o investigado um acordo onde ele, cumprindo alguns requisitos e algumas medidas impostas, o MP não vai oferecer a denúncia do crime dele. Ou seja, ele não vai ser processado, ele não vai ser julgado, entendeu? O MP não vai oferecer o crime dele para ele ser processado. E isso se ele cumprir alguns requisitos e algumas obrigações que vão ser impostas a ele. Show? Basicamente isso. Um acordo entre o MP e o investigado, onde o MP pode não oferecer a denúncia. Pode não, vamos colocar assim, colocar aquele investigado para ser julgado. Show? Basicamente é isso. Professor, quais que são esses requisitos que o senhor está falando? Vamos lá. A própria letra da lei, ela diz para a gente, ó, os requisitos são os seguintes. Em crimes onde não disponha de arquivamento, então em crimes onde não pode ser arquivados, é o primeiro requisito. Segundo requisito, o investigado, meu aluno, ele tem que ter confessado a prática do crime formal e circunstancialmente. Show? Deve ser crime sem violência ou grave ameaça e com a pena mínima inferior a 4 anos. A pena ela tem que ser inferior a 4 anos. Professor, a pena ela tem 4 anos e 1 mês. Conta? Não conta. Tem que ser 4 anos para baixo. A gente vai usar de exemplo aqui o furto. O furto, meu aluno, ele prevê aí uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, então, e multa. Então a gente vai usar como exemplo aqui o furto. O furto, uma pena de até 4 anos e é um crime sem violência e grave ameaça, certo? Então esses são os requisitos para o cara poder ter, não o direito, mas para poder ser colocado o acordo de não persecução penal para ele tem que cumprir esses 4 requisitos. Detalhe. Professor, por que o senhor não falou que é um direito dele? Porque, meu aluno, o acordo de não persecução penal, ele não é um direito. Você sabe por quê? Volta comigo aqui na letra da lei. O Ministério Público poderá propor um acordo. Então, por mais que o investigado ele cumpra todos os requisitos, ele não necessariamente vai ser proposto o acordo de não persecução penal para ele. O MP pode escolher entre propor ou não propor o acordo para ele, entendeu? Então, cumprir os requisitos, o MP vai analisar. Se o MP quiser, ele pode propor. Se não quiser, não vai propor o acordo de não persecução penal. Por isso que acaba não sendo um direito desse investigado. Show? Vamos lá. E quais que são as condições? Cumpridos os requisitos, ele vai ter algumas condições que ele vai ter que seguir para poder incorrer no acordo de não persecução penal. Professor, quais que são essas condições? Vamos lá. Aí ele diz, inciso primeiro, já lendo aqui. Inciso primeiro, reparar o dano ou restituir a coisa, salvo
salvo se, exceto na impossibilidade de fazê-lo, ou seja, não tem como restituir a coisa. Por exemplo, no furto, o cara, para entrar na casa, ele teve que arrombar a porta. Então ele vai ter que ou reparar a porta, ou se não for possível, restituir a coisa, vai ter que comprar outra porta. Show? Renunciar voluntariamente, presta bem atenção, é voluntariamente, tem que ser por vontade própria. Renunciar voluntariamente bens ou proveitos do crime. Por exemplo, nesse furto, o cara entrou e furtou uma televisão. Ele tem que ir lá e devolver a televisão. Ele tem que renunciar por vontade própria dos bens e dos proveitos que ele tirou do crime. No caso que a gente está usando, no exemplo da televisão. Prestar serviço à comunidade. Aqui, meu aluno, quando ele fala prestar serviço à comunidade, na parte de baixo. Pronto, ele vai ter que prestar serviços à comunidade. Vai ter que ficar ali prestando serviço para o Estado, tudo, por um prazo determinado. Inciso 4. Pagar prestação pecuniária. É aqui, ó. Pagar a prestação pecuniária a entidade pública ou de interesse social. Professor, o que é prestação pecuniária? Meu aluno, prestação pecuniária é o valor em dinheiro. Ele vai ficar pagando ali vamos colocar assim, uma mensalidade para essas entidades, certo? E por último, algumas outras condições que o MP vai impor para ele. Essas aqui são as condições. Cumprir os requisitos, vai ter que cumprir algumas condições. Detalhe, meu aluno, essas condições elas podem ser aplicadas cumulativamente ou alternada, ou seja, pode ser aplicada uma por vez, como pode ser aplicada juntas, certo? Então é isso aí, meu aluno, vamos dar continuidade aqui. Parágrafo 1º. Para aferição da pena mínima combinada ao delito, ao que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então, vai ser proposto acordo de não persecução penal depois que já for avaliada na pena, junto com as qualificadoras ou com os privilégios. Inferior a 4 anos, pode propor. Parágrafo 2º. O disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Vamos lá. Aqui a gente tem as hipóteses onde não cabe o acordo de não persecução penal. Aqui, ó. Professor, quais os casos que não cabe? Quais os casos que não cabe o acordo de não persecução penal? Meu aluno, não cabe o acordo de não persecução penal nos casos em que houver transação penal com a justiça, transação penal de competência dos juizados especiais criminais, o GCRIM, se o criminoso, o investigado, ele já for reincidente, ou então ele tiver ali a fama de cometer crimes habituais, se nos últimos 5 anos ele já foi beneficiado aí com o próprio acordo de não persecução penal, com uma transação penal ou com uma suspensão condicional, e por último, se o crime que ele cometeu foi de violência doméstica em âmbito familiar, ou então ali contra a mulher, né? Nos casos da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei da Maria da Penha. Então, nesses casos que a gente viu aqui, não cabe o acordo de não persecução penal. Ah, mas cumprir os requisitos e tudo, não vai caber. Se tiver dentro de uma desses 4 incisos, não vai caber o acordo de não persecução penal. Show? Vamos à continuidade aqui. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do MP, pelo investigado e por seu defensor. Show? Sem mistério. Parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência, na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado, na presença do seu defensor e sua legalidade. 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao MP para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Então chegou lá para o juiz, o ANPP, ele viu que
tá muito abusivo, tem algo que tem que ser mudado, ele vai devolver o acordo de não persecução penal para o MP poder reformular ele e novamente enviar para ser homologado aí. Sexta, homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao MP para que inicie sua execução perante o juízo de execução. Foi homologado, devolve para o MP para aí sim começar a cumprir as condições, enfim, tudo que foi imposto para ele. Sétimo, o juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o artigo 5º deste artigo. Certo? Já viu aí? Oitava, recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao MP para análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. Então não foi homologado, vai aí ser devolvido ao MP para ser feita uma nova análise aí para ver se precisa complementar algo ou não. Meu aluno, nessa parte aqui a gente não está vendo destrinchando bem, porque são partes em que somente você ter a letra da lei na sua mente já é o que importa, tá? Agora, quando a gente fala sobre os requisitos, sobre as condições, casos onde não cabe, é importante a gente dar uma olhada mais a fundo. Show? Inciso parágrafo 9º. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. 10º. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o MP deverá comunicar ao juízo para fins de sua requisição e posterior oferecimento da denúncia. Meu aluno, é o seguinte: foi proposto o acordo de não persecução penal, foi homologado, estava tudo certinho, pronto. O cara começou a descumprir medidas. O que vai ser feito? Revoga o acordo de não persecução penal e oferece a denúncia. Como a gente viu, o acordo de não persecução penal é basicamente o MP não oferecer a denúncia. Ó, tu fica no teu canto cumprindo as condições que a gente fica aqui pro nosso. Basicamente é isso. Agora, o cara começou a descumprir medidas, o que o MP vai fazer? Vai revogar o acordo de não persecução penal e vai oferecer. Ah, então quer dizer que tu quer descumprir? Então peraí, revoga o nosso acordo e eu vou oferecer tua denúncia. Tu vai ser processado, tu vai estar sujeito à pena. Show? 11º. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo MP como justificativa para eventual não oferecimento de suspensão condicional. Então esse descumprimento já é ali uma justificativa, um fundamento para não conceder a suspensão condicional, certo? Então o descumprimento de medidas do MPP já é por si só uma fundamentação para não conceder a suspensão condicional. Porém, como ele diz lá, é facultado. Ele diz aqui, ó, que poderá ser utilizado pelo MP como justificativa. Então, não é que descumpriu, não vai ter direito à suspensão. Poderá, caberá ao MP decidir se vai conceder ou não a suspensão condicional. Show? 12º. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para fins do previsto no inciso, tem os incisos aí do artigo. 13º. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. Então, meu aluno, cumpriu os requisitos, foi impostas as condições, cumpriu as condições, tudo certinho, fez tudo correto, tudo que deveria haver, vai ser extinta a punibilidade. Então, cumpriu a NPP, o cara vai estar livre, ó, o cara vai ficar de boa. Justiça, sei nem o que é. Show? E pra gente fechar, no caso de recusa por parte do MP em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior. Então, ó, como a gente conversou, eu vou botar bem aqui para vocês lá dentro, ó.
O acordo de não persecução penal não é um direito. Não é um direito. Certo? O acordo de não persecução penal não é um direito. Não é o direito de quem, professor? Não é o direito do investigado. É o quê? É uma faculdade. É uma faculdade de quem, professor? Do MP. O MP decide se vai propor ou não o acordo de não persecução penal. Meu aluno, fechamos aí o artigo 28A, né? O acordo de não persecução penal. A gente passou aí inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. A gente viu tudo. Aquilo que foi de mais importante eu ressaltei para vocês. Espero que tenha ficado tudo bem explicadinho. Qualquer dúvida pode deixar aqui abaixo. Show? E é isso aí, meu aluno. Muito obrigado por estar presente aqui. Vamos juntos buscar essa aprovação aí. Fiquem todos com Deus e vamos para cima. Bum!